Caro telespectador e internauta, receba desde já as nossas saudações. Está a começar mais uma edição do Moscast, o podcast do jornal de Mozambique Times. Hoje, o Moscast, em grande entrevista, recebe um membro sénior do Partido Frelimo, que foi igualmente deputada da Assembleia da República, foi membro da Comissão Política e tem mais de 30 anos de experiência na política. Chama-se Anarita Sithole. Obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos falar neste espaço sobre o impacto dos últimos acontecimentos sociopolíticos em Moçambique e dos desafios da nova governação da Frelimo e do presidente Daniel Chapo, tendo em conta a contestação popular que se assistiu nos últimos 3 meses. Para já, saudações, Anarita Sithole. Como avalia o impacto das manifestações nos últimos 3 meses na estabilidade política e social de Moçambique? Aliás, primeiro, quais é que foram as causas destas manifestações? Acha que estas causas foram meramente contestatárias aos resultados eleitorais ou existem outras causas por detrás dos resultados eleitorais? Obrigada por este convite e confesso que normalmente não faço, porque considero uma pessoa que tenho tido a oportunidade de interagir livremente, seja com quem for, e particularmente com essa vossa camada que é desafiante, gosta de saber, implica, mas depois diz que não são políticos. Como é que eu vejo a situação atual? Disse bem, eu estou na carreira política há bastante tempo. Entrei jovem, por isso quando se diz é preciso ser jovem, eu muitas vezes me pergunto, mas sabem que para se ser idoso ou jovem adulto tem que ser jovem. Então, também fui jovem e enjoyei a minha juventude. Agora, o que acontece depois quando há eleições? Há 2 assuntos. Nós temos que fazer os possíveis de mobilizar para o recenseamento. Esse é o trabalho dos políticos. Se os políticos falham nisso, a nossa população não é educada para eleições. Não é. A nossa população exige, cada vez que se consegue realizar um determinado aspecto, quer a nível social, quer a nível econômico, exige imediatamente outra. Não importa as opções políticas, elas são assim e são exigentes. Então, quando termina um processo eleitoral, nem sequer avaliam nem manifestos eleitorais, porque há muitos partidos muitos candidatos que nem apresentam manifesto. Fazem a campanha sem manifesto, até vão dizendo, não, se vocês me votarem, eu depois hei de dizer o que é que eu vou fazer. Nunca foi um problema. Mas nas últimas eleições, antes destas, já começamos a ver um vigor diferente, uma exigência maior. Por parte do eleitorado. Por parte do eleitorado. Por quê? Exatamente porque, olhando para a geopolítica de Moçambique, olhando para os aspectos demográficos, a camada mais ativa neste país, que é Moçambique, e em muitos países africanos, e não só, é de faixa etária abaixo de 35 anos. Esta miudagem toda já tem ensino médio, a maioria. Portanto, é exigente. Mas tem uma coisa, como eu dizia quando cheguei, eu gosto de ver a juventude como estou a ver a vossa equipa, mas tem um dilema. Quando é momento, por exemplo, de recenseamento, não é para vocês. Eu não preciso de me recensear, porque eu não preciso de me recensear. Eu não sou político, porque eu não sou político. E quantas vezes eu digo, olha, se queres exigir para a correção da maneira como se está a governar, tens que estar recenseado. Se não estás, tu não podes exigir como e porquê. Uhum. Então, é esse assunto que fomos adiando esta abordagem aberta com a juventude e jovens adultos. Nós chamamos sempre de jovem adulto porque são aqueles que estão abaixo de 50 anos. Para nós, são jovens, porque dada a dinâmica do nosso crescimento, tu começas a ter acesso aos bens normalmente aos 25, 26 anos.
Antes, qualquer mãe como eu chama miúda. Se eu te chamo miúda, não é por mal, mas é porque, pronto, ainda não estás na idade de decidir na nossa cultura. Então, foram olhando para nós. Nós estamos preocupados em ganhar, porque cada partido que concorre quer ganhar. Não existe ninguém que vai ali e não quer ganhar. Mas, nessa dinâmica toda, marginalizamos os aspectos básicos que são a exigência de qualquer sociedade. Então, vamos acumulando. Por outro lado, é justo dizer que nós só começamos a ter uma situação de equilíbrio e equidade de circunstâncias como partidos com o DDR, o famoso DDR. Porque antes do DDR, alguns dos nossos colegas da Renamo ainda vinham armados para o Parlamento. Eram pessoas armadas. E já eram chamadas ali dentro, generalista, general aquilo, coronel. Portanto, nós tínhamos a Frelimo e o MDM, mais tarde, desarmado, sem arma política, por palavras e abordagens, mas tínhamos uma Renamo armada. Então, ainda havia algum receio entre nós. Quando vamos para o campo fazer trabalho político nos círculos eleitorais, também tu notavas que quando a delegação se apresenta e cada um diz: eu sou Ana Rita Citole, deputada pelo Círculo Eleitoral da Frelimo. A atitude era uma. Quando um colega que fosse da Renamo também se apresentava: sou fulano, o deputado pelo Círculo Eleitoral de Sofala, Renamo. O comportamento era outro. Então, começávamos a ver que aqui ainda não estamos em situação igual. E por isso, quando a gente chega ao fim de eleições, a primeira coisa que vinha nos atores era de que nós devíamos ter ganho essas eleições. Como é que se ganha eleições? Esse é o debate que nunca para. E isso é que traz, então, estas desavenças. Doutor, desculpa interromper-lhe, mas estas eleições, como disse, antigamente as eleições aconteciam num cenário em que tínhamos um partido armado. E estas, desde 2023, foi a primeira vez que Moçambique teve eleições sem um partido armado. Sim. Nos anos anteriores, com o partido armado, as desavenças sempre existiram, mas sobre a ameaça da Renamo, que era o partido militarizado. Sim. Desta vez, nós assistimos a uma situação em que Moçambique entrou para uma situação de conflito pós-eleitoral, mas que este conflito não estava a ser conduzido por um partido armado e que envolvia mais pessoas. Nós, nos tempos do presidente da Câmara, nós assistíamos que ele prometia ou ameaçava separar o país a partir da província de Sofala, do SAV, então separar o Sul e depois Centro e Norte, mas no ano passado, começou em 2023, mas concretamente em 2024, nós assistimos a um movimento atípico de manifestações jamais vistas em quase todo o país. Será que os resultados eleitorais foram a única razão para este levantamento social jamais visto em Moçambique? Obviamente que não. Está claríssimo que não. Na minha humilde opinião, o que está a acontecer é uma situação global de explosão, de exclusão social, que se torna muito evidente de sociedade para sociedade. Por quê? Porque já há maior acesso à mídia, a sede de informar é bastante grande, já há o conhecimento do que se passa no vizinho, não é como antes. A questão da liberdade, das liberdades constitucionais já são de domínio de uma maior parte da nossa população. Olha, deixa-me dizer que antes os mais velhos é que se preocupavam em saber o que está a passar em Moçambique e no mundo só através da RM, da rádio. Todos têm familiares, eu tenho no campo, que quando eu fosse, a única coisa que me pediam era se eu levava pilhas para os rádios só.
não te esqueças de trazer pilhas, não te esqueças de trazer pilhas. Por quê? Porque era santo escutarem a rádio. Mas eu quero crer que agora deve haver uma minoria qualificada, que a vida só se revê na rádio, quanto muito para questões de futebol. Mas não é só na juventude que tem acesso à informação. Foi-se criado campos de internet ao nível dos distritos, não de forma massiva, mas muita gente já dá valor ao estar informado. E foram analisando assunto por assunto. E tu encontravas populações em Inhambane que diziam: mas, doutora, nós produzimos tanta madeira, como é que se justifica termos problemas de carteiras? Por exemplo, por que é que não nos dão? Nós somos um dos melhores marceneiros, onde se encontram os melhores marceneiros de Moçambique para mobiliários de madeira. Em conversa com o eleitorado, falavam sempre: doutora, por que é que não dão para nós podemos fabricar para nós próprios, porque o sistema macro faz com que a instituição reguladora não olhe para os locais, organiza, cria condições para tantos milhões de carteiras, depois fazem lá a distribuição que fazem, que não conheço porque eu nunca fiz parte de qualquer tipo de ministério. Mas no final do dia, a população exigia. Nós não temos carteiras, as crianças andam a pé, as crianças vão para a escola, voltam com roupas. Um exemplo muito simples. Isso foi abrindo os olhos da nossa população. Qualquer coisa. Recursos minerais. Deixou de ser tabu, deixou de ser um mito, deixou de ser segredo. As pessoas exigem de tal sorte que dizem: se Cabora Bassa, o rio está aqui, o rio Zambeze está aqui, a barragem está aqui, porque a nossa, quer dizer, é moçambicana, mas lá em Tete não é assim como vem. Eu fui chefe adjunta de Brigada Central de Tete e eu vi as mesmas conversas. Mãe, está aqui, o rio é aqui, está aqui. Nós é que sofremos com crocodilos, com não sei o que. Como é que é possível não termos energia? E como é que é possível que estes recursos não estejam a ser alocados à população, como, por exemplo, no caso das carteiras? Moçambique tem muitos recursos florestais, recursos minerais, vemos relatórios e reportagens de população que vive na área coberta por estes recursos, que vive na miséria, posso assim considerar. O que estaria a falhar, então? O sentido de economia de um país não se resolve a nível local. É um todo. Moçambique é um país tenso, como todos nós sabemos. Mas eu seria desonesta se eu não reconhecesse que houve fatores determinantes que levavam com que grande parte das receitas do nosso Estado fossem desviadas para outros fins, como, por exemplo, a guerra, sustentar a guerra. Temos que reconhecer que, quando é que paramos de nos sabotar uns aos outros? Foi com Nhongo. E até essa altura, como é que haviam de tirar os parcos recursos que têm, criar condições mínimas e depois, no dia seguinte, estragar e queimar, como estamos a viver hoje? Que nós próprios queimamos as nossas coisas, nós próprios, eu não posso condenar ninguém. Nem quero dizer que é apenas incitação política, mas é um pouco o espírito de isso nós vos exigimos que façam o melhor. Então, exigimos que façam o melhor, estragando um pouco o que eu tenho. Portanto, perguntou-me se estas manifestações violentas é só problema de resultados eleitorais. Não é só problema de resultado eleitoral. O que é uma convulsão social
que leva tempo, porque deve ser respondida indo ao encontro das grandes expectativas que existem em Moçambique e em qualquer país. Muito obrigada por esta resposta. Nós assistimos protestos de cerca de 3 meses e que causaram pelo menos 300 mortos, segundo dados contabilizados, sobretudo por organizações da sociedade civil. E vimos também um cenário jamais visto. Pelo menos eu, nesta minha pouca idade, não tinha visto, e gostaria de saber se a doutora terá vivido um cenário em que instituições ou edifícios do Partido Frelimo, símbolos do Partido Frelimo, como bandeiras, eram queimados. De forma simbólica, as pessoas eram enterradas vivas, falo das campas que foram feitas e pessoas que eram obrigadas a prestar uma homenagem àquelas campas simbólicas. Tem 30 anos de carreira na vida política, mas começou muito antes, disse muito bem em conversa em off, que começou aos 17 anos. A Frelimo, ou melhor, na sua experiência, terá vivido algo semelhante no passado? E como membro da Frelimo, como é que se sentiu ao ver a Frelimo sendo colocada nesta posição por grupos de protestantes? Nós temos que aceitar que essa questão de zanga, que depois torna-se ódio, é perigosíssimo. É perigosíssimo. Mesmo em meios familiares. É perigosíssimo. À medida que o tempo passa, quer-me parecer que foi-se criando como uma atitude xenófoba com relação a Frelimo, não é? Porque considera-se que ser da Frelimo é ter acesso a tudo. Quem não é da Frelimo está excluído. Portanto, cria-se este mito, que é preciso muito trabalho para mostrar que isso não é real. Há pessoas da Frelimo, não é? Que são tão pobres como qualquer outro cidadão. Nós temos camaradas nossos que, quando tem uma camisete num determinado pleito eleitoral, quando chega o próximo pleito seguinte, tu vês a camisete já gasta, daquele nosso camarada ter como vestuário. Portanto, não é o facto de ser da Frelimo que tem acesso a todos os bens, tem acesso às melhores condições de vida, não é verdade. Mas, pelas atitudes que nós vamos tomando como políticos, fomos criando este ódio. Pergunta-me se já vi um pouco no Haiti, já estive lá, no âmbito das minhas funções, como deputada da ACP, já fui para o Pacífico, já vi no Nigéria também uma complicação terrível entre muçulmanos e não muçulmanos. Já vi no Quênia entre os mais claros e os mais escuros, que é o grupo do Raila Odinga, são os mais escuros e são de uma zona específica, e tem o outro grupo do sistema, que são mais claros e são. E só por causa disso, basta ver a passada, pancadaria. Olha, nós não temos, porque este assunto que a Frelimo incutiu nos moçambicanos de unidade nacional é uma realidade. Tu aqui vais a Niassa, vais a Cabo Delgado, apanha se uma língua nacional que não seja português, fala bitonga, fala chicha, fala chope, tu apanhas também lá. O que quer dizer que nós, como sociedade, até temos muitas vantagens para evitar este tipo de problema. Agora, qual é a necessidade que temos de andar a perseguir uns aos outros? Basta incitar. Vamos lá acabar com todo aquele que é da Frelimo. Mas digo-te uma coisa, há gente da Frelimo que também tem respeito,
que eles não fazem, não atacam. Tem pessoas da Frelimo que andam à vontade. Por quê? Porque é preciso saber ouvir também os outros. É preciso saber dizer que o que está a acontecer não é problema de A ou B. É um problema em que temos que corrigir algo entre nós que não está bem. Que não está bem. E vamos lá corrigir. Mas não pode haver intolerância. Porque algumas pessoas estão a dizer diálogo, diálogo, diálogo. Meninas, tu só dialogas com alguém que tu tens confiança. E o que é preciso para restaurar esta confiança? É trabalho. Trabalho e muito trabalho interno. Todos nós, se queremos ser partidos, uma das responsabilidades dos partidos é ganhar eleições, estar no poder. Poder, estar para governar a quem? Governar um povo. Esse povo, quem é? É o povo moçambicano. Deixa assuntos dos sul-africanos, da África do Sul, para o povo sul-africano. Deixa os assuntos de Portugal para o povo português. E deixa os assuntos agora dos Estados Unidos da América, com o presidente Trump, para os americanos. Nós temos que ter esse discernimento. E nós não temos. Comparamos. E o que é que tu vês hoje em Moçambique? Um concidadão que nunca saiu da província e, de repente, vê-se aqui na cidade de Maputo, que é a capital metropolitana, todos nós conhecemos. Vão aceitar que o êxodo rural também é outro problema. Nós, hoje, vivemos com vizinhos que tu não conheces. Tu ficas com medo da criança, deixar a criança brincar no quintal, porque tu não sabes quem vem brincar com ela. Vem um adulto e acontecem os fenómenos de quê? Violação de menores, não sei o quê. Por quê? Por causa dessa exclusão social. É preciso corrigir, tem que haja boa vontade. De quem? Dos partidos. A Frelimo sempre liderou o nosso país e atualmente enfrenta um desafio na sua popularidade. Eu vou fazer aqui duas perguntas relacionadas a esta, que é se a Frelimo que nós temos hoje é a mesma Frelimo de Samora Machel, é a mesma Frelimo de Chissano, é a mesma Frelimo de Guebuza, e também faço a questão, é a mesma Frelimo de Filipe Nunes, tendo em conta toda esta situação política que Moçambique tem estado a viver e também este desafio da popularidade do partido. Sim, é mesmo a Frelimo, porque o estatuto está ali. O estatuto da Frelimo é aquele que foi aprovado no primeiro congresso, acho que é 62. E de congresso para congresso vai se ajustando. E quero crer que o próximo congresso que tivermos, de certeza absoluta, já identificamos alguns aspectos que precisam de ser ajustados. E com estes ajustes não vai perdendo a essência, por exemplo, critérios para ser membro da Frelimo? Não perde critérios. Por quê? Porque estão lá. Agora, a Frelimo é feita de homens, é feita de pessoas. A vulnerabilidade instalou-se no seio de alguns dirigentes, não é? Em considerar que estar num órgão é o mesmo que dizer que tem acesso a fazer e desfazer, desculpa o termo. Então, as eleições internas estão todas elas regulamentadas. Nós temos regras que são conhecidas porque são públicas. O nosso estatuto é público, o programa da Frelimo é público, e os nossos manifestos sempre são publicitados. E levamos muito tempo para conhecer o estatuto de outros partidos, nós. Mesmo eu que estava com eles aí na Assembleia, eu perguntava, vosso estatuto? Vocês estão toda hora a criticar, Frelimo, e vocês? Digam lá qual é o vosso estatuto. Mas, felizmente, a dinâmica exigiu que alguns já têm também estatuto, que é bom. E eu falava, por exemplo, da questão da igualdade ou emancipação da mulher, com colegas da oposição. No princípio não era fácil que uma mulher que vindo do partido da oposição tivesse a liberdade de estar a fazer uma entrevista, como eu estou a fazer, livremente, não precisei de pedir autorização, porque eu conheço
quais são os parâmetros, o que regulamenta o exercício da minha militância na Frelimo. Então, não mudou. E por isso temos o tal slogan também que vocês conhecem, Frelimo, a força de mudança. O que é este Frelimo, a força da mudança? Quer dizer que de 5 em 5 anos o partido deve se ajustar à nova realidade que se impõe. O que acontece? Mudança de pessoas? Sim, também há mudança de pessoas. Porque há um princípio que é renovar continuando. Nunca há de ter um órgão em que todos os membros que são eleitos são novos. Por quê? Porque há cotas. Há uma cota para os antigos, que é a primeira eleição que se faz sempre, e depois deixa-se a cota da renovação, que se distribui por homens, por mulheres, por jovens, por combatentes e assim sucessivamente. E acho que essa lição, alguns partidos da oposição também já estão a ter. E é bom, eu não diria copiar, porque são princípios universais e é preciso seguir. Então, nós estamos a renovar. E é por isso que o público admirou-se com a Frelimo em maio de 2023, na sessão extraordinária, quando elegeu o candidato. Eu penso que, se bem que mesmo alguns membros da Frelimo pudessem ter essa dúvida, será que alguma vez havemos de ver na liderança máxima do nosso partido um jovem, comparando com quem? Com os fundadores, que é a tal continuidade, que estão lá até hoje, e se Deus lhes der saúde, tem que estar. Eles é que contam como é que formaram a Frelimo em pessoa, não é só lendo. E nós vamos aprendendo. Então, nós ajustamos-nos, sabemos que é preciso reconhecer a juventude, sabemos que é preciso estarmos mais vigilantes para conosco próprios e para a fuga de informação. Porque a fuga de informação está a fazer com que o processo de tomada de decisões sofra em algum momento, porque os outros antecipam aquilo que nós queremos fazer. E isso o que é? É a falta de maturidade que se revela entre nós, em querer mostrar que eu sou especial, eu estou no órgão, eu sou membro disto, eu sou membro daquele, e vai falando o quê? Vai falando no jardim, vai falando nas acácias, vai falando, sei lá, vocês jovens no Ópium, quando estão lá, e conversam. Ontem, sabe o que se decidiu? Então, com redes sociais, depois começamos a nos morder entre nós. Quem é que disse esta gente? Depois começa a história do fake news também. É verdade isto? Os próprios que são membros dos órgãos sabem que é verdade. Mas como não têm a responsabilidade que deviam ter, então vão manchando o partido. Mas olha, devo dizer que não é só na Frelimo, não. Doutora, um membro sénior da Frelimo, que é o Dr. Helder Martins, esteve aqui no programa Moscast e falou sobre a necessidade de devolver o partido ao povo. Comunga da mesma ideia? E se sim, como é que isto deve ser feito? Não, eu vivo no povo, eu não vejo, eu nunca vi divórcio com o povo. Nunca. Eu acho que alguns camaradas dirigentes ou históricos, que força de trabalho que fazem, transformaram-se, entre aspas, numa elite. Mas nós vivemos no povo, sabe? Quando nós terminamos um processo eleitoral como este, que a conclusão foi hoje, com a tomada de posse dos governadores, nós, para a semana, se não estou em erro, estamos a descer. Ninguém fica. Eu, pessoalmente, que estou a falar, já vou para um sítio que chama-se Mangungumeta, em Nhassoro, que normalmente há barricadas. Nhassoro é onde está a sede, a fábrica da Sazol. E está-se a construir também uma grande terminal. Mas aquela zona, a juventude dali é muito agressiva. E no sentido de que o gás é nosso, aqui só devem estar a trabalhar pessoas daqui, de Nhassoro, em primeiro lugar. E os nervos estão na flor da pele, por qualquer motivo, eles fazem o que tem acontecido. Não é só por causa das manifestações que eles estão a fazer. Já vêm tentando
fazer. E eu combinei com eles, por exemplo, no processo da campanha. Combinamos, falamos muitas vezes, chamei-lhes a atenção que não é assim. Fiz uma demonstração da exigência que faziam. Conversei com o Conselho de Administração da Sazol. Fui visitar Rosebank, a sede, fui recebida lá para trocar pontos de vista. Em defesa de quê? Do meu círculo eleitoral, que é Inhambane, do povo de Inhambane que eu representava também. Então eu achei, mas essa bronca toda que está a ver, é preciso arranjarmos uma saída. Sabem, eles foram tentando resolver o problema de equipar, em termos de recursos humanos, acima de 75%, se não estou em erro, são moçambicanos. Ao nível da direção mesmo da Sazol, já temos administradores moçambicanos. Então, eu queria entender qual é o problema, qual é a vossa bronca, jovens, o que se passa aqui. Então, eu, da última vez, fui lá, trabalhei e reuni com líderes comunitários, reuni com a juventude, que a maioria, nós temos que ter coragem só. Porque eles não te fazem mal, eles podem estar agressivos, mas dizer que agridem, eu nunca vi. Cheguei lá, estavam todos aborrecidos, uns davam-me costas, outros as meninas já se trançarem, as mechas e tudo, mas fiquei a conversar, depois de algum tempo aceitaram-me. Qual é o vosso problema? Porque nós não nos dão emprego, nós aqui, porque nós queremos emprego, não nos querem dar, isso tudo bem. Mas eu já tinha feito o TPC. Levei 2 senhores da Sazol comigo. Vamos, vocês não... Como é campanha, ninguém vai saber quem são. E chegamos lá. A reunião foi bem concorrida, porque, feliz ou infelizmente, quando é a mãe Ana Rita, eles gostam, porque eu tenho tempo para conversar com eles. E até de sentar no mercado e passar a refeição. Eles preparam, a gente passa a refeição, dão presentes mesmo e saio. Então, disse, não, que eu disse, olha, vamos lá fazer uma demonstração, vamos fazer 2 filas. Uma fila, todos aqueles que têm até 7ª classe. A outra fila, todos que têm o nível médio, porque a Sazol disse que tentaram por 2 vezes recrutamento local. Não tem, eles não reúnem o requisito básico, 7ª classe. Menina, lá tem escola secundária já. Tem escolas básicas, tem escola técnico-profissional, uma das melhores da província. Tem lá. Não, qualquer coisa que não está bem, aqui não bate. Não bate. Fiquei... Quem tem até 10º vai para ali. Menina e rapazes. E mesmo para 12ª. Olha, não vais acreditar. Isso é real, feito, demonstrado. Só apareceram 2 meninas, uma com bebê ao colo, outra não, grávida já, mas tinha 5ª classe. As outras filas ninguém foi. Tudo bem. Como é que vocês querem trabalhar nessa só? Então, o que é preciso para reverter este cenário? É preciso trabalho, mas o trabalho não é no gabinete. Está a ver? As igrejas hoje enchem por quê? Porque é o sítio onde as pessoas podem ir se libertar, podem ir adorar o Deus, não é? Ou de outras versões, louvar, cantando, grandes aparelhagens, até tem micro, e tu tens muita gente hoje nas igrejas, mas saem dali, basta chegar a casa, é a mesma realidade. São problemas, não tem isto, não tem aquilo, não sabem o que há de acontecer amanhã e assim sucessivamente. Então, como é que é possível mudar? Isso está a acontecer em todo o mundo, as grandes reuniões do mundo hoje, nas Nações Unidas, na União Africana, na SADC no nosso caso. Os líderes têm que começar a discutir todos, porque Moçambique não é ilha. Nem vale a pena pensar que só somos nós aqui, a África do Sul está bem. Não é verdade. Zimbábue está bem. Não é verdade. Malau não está bem. Então, vamos lá todos sentar. E eu achava que mesmo os políticos moçambicanos, uma vez que já está-se a chegar à conclusão que o dossiê
eleições. É de 5 em 5 anos. Já passou. Quer dizer, vai cansar ouvir toda hora, reivindicar, não tomar posse. Sabe? Eu, desde 94 para 99, Renamo não tomou posse conosco. 2000 a 2005, Renamo não tomou posse conosco. 2005 em diante, no primeiro dia, não tomam posse. Há sempre broncas jamais vistas. Portanto, o que aconteceu desta vez para mim nem foi novidade. Eu dizia, há de vir, mas sem honra. Porque quando vem, é pela porta já de cavalo. Vão ao gabinete da presidente da Assembleia e tomam posse. Por quê? Porque 30 dias naturais, se não vão tomar a posse, perdem mandato. Mas esta situação não chama a atenção a necessidade de atender às reivindicações destes grupos partidários? E tem que se atender, mas quem deve resolver primeiro são os próprios partidos. Eu tenho que reunir com a minha agenda Frelimo. Renamo tem que reunir com sua agenda Renamo. MDM, sua agenda do MDM. Podemos ir em todos os outros partidos. Primeiro reúne com os teus, depois vai para fora. Nós vamos agora reunir, não é? Já fomos convocados. A agenda diz o quê? Eleição do presidente do partido, eleição do secretário-geral. Quem não é dos órgãos está a pensar, mas a prática nunca foi necessário mudar o presidente do partido. Há muitos membros do meu partido que estão a perguntar. Eu ia fazer esta pergunta, mas não neste momento. E como estamos a falar sobre este assunto, a reunião do Comitê Central vai acontecer a 14 de fevereiro. Sim, e um dia bonito. Exatamente. Dia de São Valentim. Mas, geralmente, também, esta é uma sessão extraordinária. Extraordinária. E a temos sessão uma ordinária em março. Já estava previamente organizada. Esta sessão extraordinária, que acontece mesmo há um mês da ordinária, o que é que justifica a necessidade tão urgente neste momento de fazer esta reunião? Será apenas esta necessidade de eleição dos novos órgãos, como a eleição do presidente da República, do presidente do partido? Não, eu quero crer que isso depende da sensibilidade dos próprios dirigentes da Frelimo. Neste caso, ao nível mais alto. Se tiver chegado à conclusão que prefere dar espaço, não é? Ao novo, que não é estatutário. O novo ainda tem tempo para esperar, pelo estatuto. Mas se chegar à conclusão que quer, eu conhecendo o presidente Nyusi, porque vi na transição dele para o partido com o presidente Guebuza, eu não me admirei. Eu acho que ele é coerente com ele próprio. A dizer, ele já dizia que eu, logo que for possível, vou passar, que é para também dar espaço. Não estou a ver aqui qualquer dilema, senão obrigar-nos à força da mudança. Nós temos que mudar também nós próprios. Por que estar agora? Mas por que ele agora? Por quê? E houve um debate não muito antigo sobre a inconstitucionalidade do presidente da República ser, ao mesmo tempo, presidente do partido. Como é que olha para este debate? É teórico. É teórico. Então, nesta sessão não se prevê uma outra candidatura porque nós que temos não seja muitos Daniel partidos Chapo, cujos presidentes do partido são presidente da República. Mesmo Trump. Vamos, ele é republicano, é o presidente dos republicanos. Mas nesta sessão, portanto, não teremos uma outra candidatura? Não se prevê uma outra candidatura que não seja Daniel Chapo? A acontecer isso, teria que ser depois da revisão do Estatuto, porque o Estatuto não prevê isso. O nosso Estatuto é muito claro. O líder, o presidente que ganha as eleições, não é? É o presidente depois da República. Então, não tem. Tanto que na nossa organização de mulheres também já temos um estatuto que prevê que a esposa do presidente da República é presidente da Organização da Mulher Moçambicana, que é a OMM. Então, nós já temos isso estatuído. Sim, agora, a nível do partido, mas há um debate sobre a Constituição da República. Não, mas não é a nível do partido que diz isso. O partido, a nível da lei eleitoral, quem é proclamado eleito é o candidato do partido ganhador. Sim.
A Constituição está clara. A Constituição diz que aquele partido que ganha, ele é presidente da República. Então, onde é que há contradição? Não existe. E como eu estou a dizer, vamos olhar para outros sistemas e eu vou perguntar às muitas pessoas, dá-me lá um exemplo. Eu já ouvi algum debate, mas quero ouvir aonde. Que não é assim, é que tu tens presidente do partido, presidente da República. Eu não consigo ver aonde. O pouco que eu conheço do mundo, não consigo ver aonde. O presidente da República é ele que ganhou as eleições, é ele que é presidente da República. O secretário-geral, sim, é executivo. E calha que, por força de sorte até, eu não sei porque é a primeira vez que temos, não é? Em que o nosso candidato presidencial também era secretário-geral da Frelimo. É um caso interessante, pode ser um exemplo bom para muitos partidos. Não é prático, nunca foi. Mas nós tivemos este caso e surtiu bons efeitos. Valeu a pena ter o nosso candidato também secretário-geral do partido. É lógico que ele tem que deixar de ser secretário-geral. Então, por que não fazemos um exercício de ver os aspectos positivos dessa forma de ser e estar, do que entrar numa complicação em que tens duas direções no mesmo partido. Há uma ideia de que esta posição pode influenciar a posição como o chefe de Estado. Não conheço, mas é por isso que estou a perguntar, a não ser que não me percebeste. Dá-me lá um exemplo. Em que país há um presidente do partido ganhador que não é presidente da República? Eu não conheço. Eu estou a escrever agora o meu livro, de Memórias na Casa Magna, dos meus 30 anos, e, sinceramente, eu não conheço. Mas, se houver, eu vou estudar. E acho que essa ideia, esse debate, que até muitos são quadros superiores da Frelimo que estão a trazer, mas eu tenho as minhas leituras sobre isso e conhecemos-nos bem entre nós na Frelimo, e muitos são flexíveis, mas muitos também não. Ontem defendiam a ideia de que, olha, como já assumiste a presidência da República, rapidamente tens que assumir a presidência do partido. Sim. A presidência do partido. Mas, curiosamente, alguns desses camaradas meus hoje estão com uma posição diferente. Então, acho que há qualquer coisa que é preciso estudar e acadêmicos podem explorar melhor isso. E tudo que a Frelimo faz é exemplo para os outros partidos. Diga-se de passagem, nós somos cinquentenários. Os outros ainda estão a aprender. Portanto, tudo que é bom, os outros também fazem uso, porque nós também aprendemos dos outros, nós não somos os únicos que estamos a praticar certos aspectos. E somos muito ligados com todos os outros partidos que são libertadores dos respectivos países. Caminhamos para a reta final da nossa conversa. Eu gostava que comentasse um pouco sobre o novo governo. Assistiu recentemente à investidura do presidente Daniel Chapo, que aconteceu a 15 de janeiro. E disse para um canal internacional que vamos ter um Moçambique diferente e mais unido. Olhando para o momento crítico que o país atravessa, que passos é que o presidente deve dar para que, primeiro, sejam realizadas as promessas feitas durante a campanha e também as promessas apresentadas no seu discurso inaugural? O meu presidente tem uma característica diferente dos outros que já tive. Estamos agora no 5º, né? Presidente. Sim. Sim. Não falo de questões etárias, isso são circunstâncias. Não é necessariamente que tenha sido planeado, nem nada aconteceu. Mas este nosso líder, este nosso camarada, tem uma coisa interessante para quem lhe conhece. É cristão, praticante, e é crente, assíduo. O comportamento de alguém que é crente é muito diferente
com aquele que é ateu ou aquele que tem outro tipo de crenças. Portanto, eu acho que este nosso presidente acredita que é possível atingir aquilo que o país pretende. Como? Reconhecendo que todos nós somos, em primeiro lugar, irmãos, porque somos moçambicanos, cada um com as suas próprias características e cada um com os seus próprios desejos, mas que no final do dia, todos, mesmo durante as manifestações, quantas vezes eu cruzei aqui na Júlio Nyerere com grupos de jovens que até me convidavam a mim, queriam me vender apito. Ah, compra apito, mãe, compra apito. Mas apito por quê? Ah, vamos cantar Pátria Amada. Ah, afinal existe Pátria Amada, né? Antes pensávamos que é só as crianças na escola. Hoje o cidadão já sabe. Oh, Pátria Amada, vamos vencer. Milhões de braços construíram Moçambique. Então, eu penso que o presidente Chapo tem essa missão dura. Primeiro, Pátria Amada. E quando é Pátria Amada, todos somos chamados, todos, não há exceção. Depois é que tu pensas, eu sou da Frelimo, eu sou o partido da maioria, tenho maior responsabilidade, desculpa a repetição, por ser da maioria. E quais é que seriam as prioridades do novo governo? As prioridades já são definidas. Agora, neste momento, é fazer face à situação que se vive. O grau de destruição está a causar uma subida de preços e o custo de vida já por si era difícil. Agora, com a destruição que aconteceu, é claro que estamos a ver o que está acontecendo no nosso mercado nacional. E em todas as capitais provinciais está a haver a mesma crise. Temos falta disto, temos falta daquilo. Agora tenho ouvido debate sobre a aquisição do material escolar para as crianças. O ano letivo está à vista, as pessoas não têm dinheiro para comprar o material. Uma fonte de receita do nosso país tem sido o comércio ambulante. E onde vender aonde? Onde vender a quem, se as pessoas não têm dinheiro? Então, para além daquilo que consta do manifesto eleitoral, do qual eu sou protagonista também, por razões óbvias, mas há aspectos que o presidente já está a ajustar com a nomeação desta equipa, que ele foi dizendo quando deu a posse. Foi discriminando o que cada ministro deve fazer. Mas temos aqui ainda um vazio, faltam 6 ministros. É normal. E sabe por que teve que fazer muita urgência? É porque a lei também preconizava que no dia 20 era preciso a tomada de posse dos órgãos de descentralização provincial. O Ministério da Educação ainda não tem... Não sei se está a entender. Então, preocupou-se em ter pelo menos 10 ministros para ir representá-lo, para dar a posse, que era logo a seguir. Então, quero crer que ainda está no processo de compor o governo e também aquilo que é conexo com o governo, porque não é só o ministro, não é? Tem outros aspectos que é preciso, tem institutos, tem aquilo que ele disse no discurso da investidura, ainda está a fazer. Pelo que eu penso que o mais depressa possível vão estar todos. Por quê? Porque a Assembleia da República volta a reunir para aprovar o programa quinquenal, que também é de lei. Então, ele tem que ter a equipa completa, que é para se poder preparar este documento, que é transformar o manifesto eleitoral num programa que deve ser levado ao crivo dos representantes do povo. Portanto, eu quero crer que o mais depressa possível ele vai completar, e como se diz que são 20, todos sabemos que, então, se são 20, já 13, faltam 7. Mas também pode mudar, ele é o presidente da República. Mas, pelo menos, quanto a esse aspecto, eu tenho a confiança de que, o mais depressa possível, o governo de Moçambique vai estar completamente criado. As pedras fundamentais já lá estão. Temos a primeira-ministra, que é um orgulho para todas nós, mulheres moçambicanas, e não só, que voltamos a ter uma mulher a liderar e a coordenar a equipa do governo, já é muito bom. É bom sinal, porque não basta dizer a mulher é a maioria. Não basta. Custa muito, sim, porque os homens não aceitam isso de qualquer maneira. Mas temos ali uma mulher e devemos celebrar todos, até nem tem nada a ver com bandeiras políticas nem nada. É a coragem que se tem de pôr uma situação que a partida não é fácil.
Então, eu por aí bato palmas e estou a celebrar o presidente Chapo a todo momento, não só porque eu trabalhei perto dele em Inhambane durante 8, 9 anos, porque eu sei que ele ainda vai fazer muita coisa maravilhosa, vale a pena esperar e dar-lhe força, e força positiva também. Energias positivas fazem bem. E isso todos nós devemos nos orgulhar, porque a pátria amada cobra todos. Estamos mesmo a terminar a nossa conversa, mas antes gostava que comentasse sobre o candidato presidencial Venâncio Mondlane, que anunciou medidas do seu governo paralelo que devem ser cumpridas nos próximos 100 dias. E o governo também, oficialmente empossado, tem também medidas que devem ser implementadas nos próximos 100 dias. E é uma situação insustentável, seria insustentável para qualquer país, para qualquer governo. Como é que se sai desta situação? Primeiro corrigir, porque não há também aqui. Há um governo. Não há também. Essa outra iniciativa nunca vai se considerar governo. Primeiro, no nosso contexto, não existe espaço, é ilegal. Vamos ver até que ponto se tolera, né? Porque isso tudo é preciso tolerância. A paz em Moçambique é algo que mexe com todos nós. Estávamos a viver um certo momento de paz até dia 9 de outubro. De repente voltamos àquela situação de eu não sei. É difícil. Eu ainda chamo colega, porque trabalhei com ele na Assembleia, e acho que é colega, salvo melhor opinião. Acho que no momento que se julgar esgotada esta capacidade de fazer tudo oposto, e se calhar se houvesse espaço para lhe dizer alguma palavra e apelar só para evitar esta atitude de olharmos uns aos outros com ódio e ira. E saber que somos todos daqui, não temos onde ir aqui, somos todos moçambicanos. Ninguém há de sair daqui, quando sai é estrangeiro. E não é correto criarmos uma situação das pessoas serem estrangeiras no seu próprio país. 2, por lei, parece-me que está bem claro que há sempre o segundo partido mais votado, que depois tem o estatuto de liderar a oposição. Esses podem constituir-se em grupo que tem pelouros para poder fiscalizar aquilo que o governo do dia faz. Essa é uma prática que há em vários países do mundo. O governo sombra nesse sentido, tendo em conta que é o segundo partido mais votado, e esse partido mais votado, uma vez estruturado, faz pelouros que coincidem com aquilo que é a máquina do governo do dia. Então, aí também tem pessoas que podiam se considerar ministros. A Renamo já fez isso alguma vez. Já teve um governo de dia, conhecemos colegas que eram chamados pelouro da educação, pelouro da polícia, pelouro disto ou daquilo, da defesa. Isto é normal, isso não causaria nenhum problema. Agora, o que está a acontecer é sui generis, mas eu acho que não tem espaço, não devíamos... Eu escuso-me de falar disso, porque nunca ouvi dizer, não existe, e não há nenhuma teoria de política internacional que eu conheço que haja esse tipo de coisa. Aliás, muitos colegas perguntam-me, que eu ainda presido a Assembleia Paritária, mas o que está acontecendo com... Não há o líder da oposição, quem é? É ele. Não é ele não é líder da oposição. Então, por que ele está a falar disso? Então, isso cria a necessidade da gente explicar, muitas vezes, não, é alguém que concorreu, era candidato, mas já não existe candidato, isto é um Estado de Direito. Acabou, já não se fala de candidato. E há um espaço, acha que haverá um espaço para um acordo político entre o governo liderado por Daniel Chapo e Venâncio Mondlane? Acordo político? Também não pode haver, porque a nossa lei nem prevê. Acordo com quem? Não existe, não podemos criar expectativa. Eu não quero criar, nem quero deixar isso aí. E repito, Moçambique não é uma ilha. A nossa realidade é constitucional e vamos ao direito comparado.
Se há uma necessidade de diálogo, sim, nós somos pelo diálogo, eu sou pelo diálogo, todos nós que temos confiança, tanto com um como por outro lado, temos que trabalhar para aproximar, fazer ver que a melhor coisa, mesmo nós, partido no poder, nós, governo do dia, a nossa atitude também é determinante para evitar a crispação. Evitar que as pessoas têm que se sentir confortáveis. Tu não podes olhar os outros de baixo. Precisa olhar igual. Então, eu acho que é um exercício que todos temos que aprender. Mas o Venâncio, a ter que aprender, que ele está a exigir coisas inimagináveis, porque a Constituição da República é esta. Ele aprovou esta Constituição, ele conhece esta Constituição. A lei eleitoral, ele estava no Parlamento como relator da Renamo. Não é qualquer pessoa, o Venâncio. Conhece. Muitos aspectos que ele está a discutir, ele conhece muito bem. Mas o ego está a falar muito mais alto. E eu respeito. É a opinião dele, é um concidadão com ideias válidas para quem acha que ele está a dizer coisas boas. Mas eu acho que um dia o bom senso há de voltar e teremos de novo uma sociedade em que todos estamos preocupados em criar riqueza para nós todos, para nossas famílias, para o nosso país, e voltarmos a ser aquele país que é aplaudido por todo mundo, porque pelo menos aqui não há guerras tribais, não há guerras religiosas. Há o terrorismo, mas o terrorismo é um fenômeno internacional, está-se a tentar aos poucos eliminar, e os partidos, ainda que haja muitos aqui nos momentos eleitorais, mas sempre quando terminam eleições, nós verificamos que só ficam 2 ou 3, e eu apelo que todos nós podemos melhorar e podemos voltar a trabalhar, a abraçarmos uns aos outros, e ele já anda por cá, já é bom sinal. E há de acabar ganhando a consciência de que a Constituição da República é mais importante que o ego. Certo, muito obrigada. Ana Rita Sitole, membro do Partido Frelimo, com mais de 30 anos de experiência na vida política, foi também deputada da Assembleia da República. Estivemos a falar sobre os desafios da governação da Frelimo nos próximos 5 anos, face ao atual contexto social e político em Moçambique. Aos nossos telespectadores, agradecemos pela preferência. O Moscast estará disponível nas nossas plataformas digitais, nomeadamente Facebook e YouTube do Jornal de Mozambique Times. Ficamos por aqui e até a próxima.